Minha namorada diz que sou chato porque acho que a guerra de pegadinhas com um amigo dela foi longe demais, mas eu dou risada quando ele acaba com o nariz quebrado. Minha namorada Amanda e eu temos 24 anos. Estamos juntos há cerca de 2 anos, aproximadamente, se contarmos os encontros que tivemos no início. Durante o primeiro ano e meio, tudo estava indo relativamente bem. Tínhamos nossas rotinas. Às terças-feiras era a noite do cinema barato, às sextas tentávamos cozinhar algo complicado que encontrávamos na internet, e geralmente estragávamos, mas nos divertíamos mesmo assim. Nos fins de semana, frequentemente saíamos para fazer trilhas pelos caminhos fora da cidade. Até aí, era um relacionamento normal. Até que ela fez amizade com alguém. Cerca de 5 meses atrás, Amanda conheceu esse cara chamado Léo, por meio de um conhecido em comum, durante um encontro. Eu não tenho problema com minha namorada ter amigos, assim como eu também tenho amigas. Mas havia algo em Léo que eu não curtia muito. Ele tinha uma energia que não parecia certa, era um pouco demais. Mas Amanda parecia gostar da companhia dele, chamando de seu novo melhor amigo, e eu não queria ser o tipo de cara que dita com quem a namorada pode ou não ser amiga. As pegadinhas começaram pequenas. Talvez um mês depois de se tornarem amigos, Amanda me contou que Léo tinha ligado para ela fingindo ser de uma estação de rádio, dizendo que ela tinha ganhado um grande prêmio em dinheiro e pedindo que cantasse algo vergonhoso. Ela ficou irritada, mas também achou engraçado. Disse que precisava se vingar. Uma semana depois, estávamos no apartamento de Léo para uma noite de videogame com ele e seu colega de quarto, Mark. Enquanto Léo estava distraído me mostrando um jogo, Amanda usou o computador dele para escrevê-lo em cerca de 50 newsletters diferentes, coisas como dicas diárias para donos de gatos, boletins informativos de comida para pets, seminários sobre planejamento de aposentadoria, newsletters políticas de todos os partidos que ela encontrou e alguns serviços de assinatura de caixas bem constrangedores. Ela também encontrou um site que enviava ligações automáticas de verificação de bem-estar e programou umas 20 para o telefone dele. Na semana seguinte, Léo passou dias cancelando assinaturas e bloqueando números. Amanda achou aquilo hilário. Léo não. A resposta de Léo veio durante um pequeno jantar que Amanda organizou em nosso apartamento algumas semanas depois disso. Eu estava ajudando Amanda a levar a sobremesa quando Léo pediu licença para ir ao banheiro. Mais tarde naquela noite, depois que todos tinham ido embora, Amanda foi tomar banho. Foi quando ouvimos seu grito. Léo tinha escondido um daqueles palhaços gigantes pendurados no chuveiro. Levou um minuto para ela perceber que não era real. Ela se assustou, depois começou a rir muito. Eu a ajudei a tirar o boneco, mas fiquei inquieto com o quanto ela estava gostando da natureza cada vez mais intensa daquilo tudo. Mesmo enquanto ainda recuperava o fôlego, ela já estava falando sobre como iria se vingar de Léo, dessa vez com algo ainda maior. Foi então que ela teve a ideia da aranha gigante. Léo aparentemente tem um medo sério de aranhas. Amanda passou a maior parte das 2 semanas seguintes construindo uma aranha enorme de papel machê. Era gigantesca, talvez com 1 metro de comprimento, oca por dentro, coberta com tinta preta e material peludo. Ela passou tempo demais trabalhando nisso. E não posso dizer que não tenha ficado muito boa, embora me parecesse uma perda de tempo. Nosso apartamento estava constantemente bagunçado com tiras de jornal, cola e cheiro de tinta. Ela trabalhava nisso quase todas as noites, às vezes pulando refeições ou outros compromissos só para continuar com sua vingança. Mencionei que construir uma aranha gigante para assustar alguém parecia ultrapassar um limite, especialmente considerando o medo dele. Sugeri que talvez pudessem fazer uma trégua. Amanda não se importou, porque dizia que Léo havia começado e que era ele quem deveria propor uma trégua. Além disso, Léo apreciaria o esforço e tudo era só por diversão. Ela coordenou com o colega de quarto de Léo, que aceitou deixá-la entrar no apartamento enquanto Léo não estivesse. O plano era que ela levasse a aranha até lá, a colocasse no quarto de Léo e depois se escondesse atrás dela. Planejava esperar até Léo chegar em casa, entrar no quarto, notar a aranha gigante, então, sair de trás para assustá-lo ainda mais. Segundo as palavras dela, isso não acaba até que ele se cague nas calças. Eu disse, da forma mais clara possível, que toda essa ideia, especialmente contra alguém com uma fobia tão séria, era péssima. E que, se algo desse errado, poderia ser potencialmente perigoso e não terminaria nada bem. Ela me respondeu dizendo que eu estava pensando demais e que seria lendário. Disse, você não entende, porque é chato e não consegue rir de nada. Ela seguiu adiante com o plano. Na noite da sexta-feira seguinte, continuei com meu próprio plano,
assistir a um filme em casa com comida para a viagem, como havíamos combinado. Por volta das 11 da noite, meu telefone tocou. Era Amanda, soando angustiada e com dor, e tinha a ver com as consequências sobre as quais eu havia alertado. Léory havia chegado em casa, viu a aranha gigante, que, aparentemente, parecia ainda mais real sob a luz fraca do quarto, e sua reação imediata foi pegar o objeto mais pesado que estava por perto, aparentemente um livro didático, e bater violentamente na aranha. Quando Amanda saiu de trás dela, gritando como uma louca para assustá-lo ainda mais, considerando que ele estava sozinho em casa, já que o colega de quarto fazia parte do plano e havia saído, ele não a reconheceu de imediato no escuro e o golpe a acertou no rosto, atingindo-a com a lateral do livro bem no nariz. Foi um ato reflexo, nascido de um medo genuíno e de uma péssima pegadinha. O resultado, como vocês leram no título, foi um nariz quebrado. Tive que encontrá-la na sala de emergência. Obviamente, ela estava com dor, irritada pela lesão, mas, na maior parte, parecia chateada porque a brincadeira foi interrompida pela violência. Quando a vi com o nariz inchado, que estava 2 ou 3 vezes maior que o normal, não pude evitar rir. Não que eu seja cruel, mas eu tinha avisado e ela não me escutou. E como o resultado foi ainda pior do que eu esperava, foi meio engraçado. Não é como se eu estivesse rindo dela com escárnio, mas nem todo dia você vê um palhaço de circo sendo atendido no hospital, e esse palhaço ser sua namorada. Claro que ela não achou graça e eu disse, você é que está sendo chata agora, parece que não está rindo. Enquanto esperávamos o médico, mesmo com uma gaze grudada no rosto, ela murmurou algo sobre como Léory pagaria isso em dobro. Sugere novamente que ela deveria parar com isso, que o nariz quebrado, a dor nas próximas semanas e as contas do hospital, já que ela não tem seguro, era um sinal claro de que essa guerra de pegadinhas precisava terminar imediatamente. Ela não concordou. Para ela, isso era guerra, e ela ia se preparar para o contra-ataque. Disse que Léory agora ia aumentar a aposta e que com certeza já estava planejando algo nesse exato momento. Depois de deixá-la no hospital, ela foi embora com a desculpa de que precisava voltar para casa para limpar a bagunça. Pelo visto, o quarto estava cheio de pedaços da aranha, sangue e sei lá mais o que. Colocaram uma tala no nariz dela e a mandaram para casa. Nos dias seguintes, apesar do desconforto óbvio e da lesão visível, o principal foco dela parecia ser planejar seu próximo movimento contra Léory. Ela queria estar vários passos à frente. Quando perguntei o que ela planejava, já esperando qualquer coisa, ela se recusou a me contar, dizendo que seria uma surpresa para mim também, e que eu não apreciaria sua genialidade até ver com meus próprios olhos. O fato de que ela está ativamente planejando uma escalada ainda maior, depois de ter fraturado o rosto na última brincadeira, me fez começar a ter dúvidas sobre seu julgamento e suas motivações em relação a Léory. Não é como se pegadinhas fossem algo estranho para ela. Pelo que sei, ela fazia muitas com os irmãos quando era criança. Mas sempre deixei claro que não gosto de brincadeiras, e ela havia decidido respeitar isso. No entanto, com Léory, ela parece ter encontrado seu parceiro no crime, alguém que a alimenta até que os dois terminem numa guerra literalmente nuclear. Porque, se Léory também não vê problema nisso tudo, eu não sei até onde isso pode chegar. Edição: não, Léory não é o nome verdadeiro dele. Só achei apropriado chamá-lo assim. Atualização 1. Alguns dias depois da visita ao hospital, com Amanda ainda usando o suporte no nariz, as coisas entre nós não estavam bem. Tentei conversar com ela novamente sobre a situação com Léory, tentando dissuadi-la, mas nada disso serviu de algo. Ela estava decidida a seguir com seu plano e preparada para qualquer coisa que Léory estivesse planejando. Estava até pensando em uma pegadinha dissuasiva, antes que Léory fizesse algo com ela. Depois disso, Amanda não ficou nada feliz com o que eu tinha a dizer sobre sua saúde mental, caso continuasse com aquilo. Disse algo como, é por isso que passo tempo com o Léory, ele sabe como se divertir e levar uma piada na esportiva. Talvez, se você não fosse tão sério e crítico o tempo todo, eu não precisaria encontrar amigos como ele. Já não se tratava apenas das pegadinhas, ela estava me comparando diretamente com ele e me achando inferior. A conversa escalou para uma discussão aos gritos, o que foi uma loucura, porque ficamos por cerca de 2 horas discutindo, embora nem sempre gritando. Interrompemos a discussão quando alguém bateu à porta. Amanda parou de discutir e foi atender, claramente irritada pela interrupção. Lá estava alguém vestido com uma fantasia de frango, daquelas que já pareciam velhas. Antes que qualquer um de nós pudesse reagir, a pessoa fantasiada de frango invadiu nosso apartamento, começou a fazer sons de galo e a se esfregar desajeitadamente nos nossos móveis, o sofá, a mesa de centro, uma estante.
Minha primeira reação foi pensar que era o Léury, considerando a discussão que acabáramos de ter e o absurdo da situação. Me aproximei do frango, gritei algo como "saia daqui", e empurrei a pessoa fantasiada em direção à estante. A pessoa tropeçou para trás, eu a segui e empurrei de novo, mais forte dessa vez, em direção à porta. Ela tropeçou no tapete e caiu. A cabeça da fantasia de frango caiu. Não era Léury. Era seu colega de quarto, Mark. Ele parecia atônito, segurando o maxilar, onde provavelmente se machucou ao cair. Foi nesse momento que percebi isso, quando Léury saiu casualmente de um cômodo, segurando um pequeno recipiente de plástico. Ele deve ter se esgueirado para dentro enquanto Mark causava a distração. Léury passou diretamente por Mark, que ainda estava no chão, e Amanda, e foi até o nosso quarto. Depois voltou sorrindo, segurando o recipiente agora vazio, e anunciou que tinha acabado de colocar uma bomba de purpurina debaixo dos lençóis da nossa cama. Disse a Léury e Mark que saíssem do meu apartamento imediatamente. Mark ainda estava no chão, olhando confuso. Léury tentava segurar o riso. Repeti que saíssem e apontei para a porta, dizendo que, dependendo do estado em que encontrasse o quarto, talvez até chamasse a polícia. Amanda se colocou entre mim e eles, olhou para mim e disse que a pegadinha foi engraçada e que eu devia relaxar e me acalmar. Em seguida, ajudou Mark a se levantar, ele ainda usava o corpo da fantasia de frango, segurando a cabeça nas mãos. Ela saiu do apartamento com Léury e Mark. Mark parecia estar com dor na mandíbula ou possivelmente com sangramento nasal, mas foi embora com eles. Fiquei ali na sala. Dava para ver purpurina no tapete do corredor que levava ao quarto. Quando vi o quarto, estava ainda pior do que eu imaginava. Passei um bom tempo limpando a purpurina que estava por toda parte no quarto, nos lençóis, nas almofadas, incrustada no carpete. Desde que Amanda saiu, não tive mais notícias diretas dela, e isso ultrapassou uma linha sem retorno. Porque eu já havia deixado claro que não gostava de pegadinhas, e agora ela estava me envolvendo nelas também. Na manhã seguinte, não havia nenhuma ligação ou mensagem dela para se desculpar. Ela postou algo no Instagram, mas foi só isso. O contrato de aluguel do nosso apartamento está apenas no meu nome. Fomos nos mudando juntos aos poucos durante o último ano. Ela ainda tinha seu próprio lugar com uma colega de quarto, tecnicamente, embora passasse a maioria das noites aqui e já tivesse trazido muitas de suas coisas para cá. Recentemente, ela disse à colega de quarto que pretendia se mudar oficialmente em breve, mas ainda não tínhamos conversado seriamente sobre isso, nem ela havia sido adicionada ao contrato de aluguel. Então, tecnicamente, ela não morava aqui, mas, na prática, sim. Toda essa situação, especialmente o fato de que ela saiu com Léury e Mark depois de tudo isso, me fez considerar seriamente o futuro do nosso relacionamento, que está quebrado. Especialmente depois que levei à polícia as fotos que fiz questão de tirar antes de limpar tudo. Não tenho o vídeo do momento em que a pegadinha foi feita, porque não estava com o celular comigo e estava ocupado expulsando um sujeito vestido de frango. Mas mesmo assim, vou apresentar a denúncia, ao menos para que fique registrado. Atualização 2. Amanda finalmente voltou ao apartamento tarde da noite para pegar mais roupas, embora não tenha vindo para se desculpar ou conversar. Eu disse a ela que estava terminado. Disse que todas as coisas que aconteceram eram coisas que eu não podia aceitar em um relacionamento, e muito menos a reação dela depois de tudo. Ela me acusou de ser controlador e manipulador emocional. Trouxe à tona relacionamentos passados, dizendo que todos os ex-namorados dela haviam sido difíceis de forma semelhante, e que eu era igual a eles. Não respondi nada, porque sabia que ela dizia aquilo só para me provocar e gerar uma briga. Não dei a ela essa satisfação. A parte logística da saída dela foi relativamente simples, porque ela só precisava levar as coisas dela. Pedi que pegasse os itens essenciais imediatamente, e que o restante ela resolveria depois. Quando perguntei se ela pretendia ficar na casa do Léury e do Mark, ela respondeu que a situação dela de moradia não era mais da minha conta. Arrumou algumas coisas e foi embora. Depois que ela saiu, tranquei a porta com chave e fechei a tranca. Deveria trocar a fechadura, já que ela tem uma cópia. Mais tarde naquela noite, tentei relaxar. Meu telefone começou a tocar repetidamente, de um número desconhecido. Atendi nas primeiras vezes, mas só havia silêncio do outro lado. Pensando que provavelmente fosse Amanda ou talvez Léury, continuando com o assédio, coloquei meu telefone no modo silencioso. Quando verifiquei antes de dormir, tinha quase 60 chamadas perdidas, todas de números desconhecidos. Não importa, já fiz a denúncia.
junto com a filmagem da câmera de segurança na frente do meu apartamento, onde é possível ver alguém vestido de frango gigante e o Lowry com a bomba de purpurina na mão. Também acrescentei à denúncia as ligações telefônicas, na esperança de que possam fazer algo, mesmo que no meu telefone tenham aparecido como número desconhecido. Estou farto dos três. Agora é hora da polícia cuidar deles. Não espero que sejam presos por isso, mas pelo menos que parem de me envolver nas pegadinhas deles. Se quiserem se destruir com brincadeiras, é problema deles. Vamos ver o quão engraçado vai ser quando acontecer um acidente e nas lápides deles estiver escrito: morreu de tanto rir. Atualização 3. Como estão? Espero que livres de pegadinhas. Eu recebi uma mensagem de texto, era do Lowry. Ele perguntava se podia passar naquele dia para pegar o restante das coisas da Amanda. Concordei, porque queria tirar as coisas dela do meu apartamento o mais rápido possível, mas disse para ele não tentar nada engraçado, porque eu estaria filmando e avisaria a polícia. Ele respondeu que sabia disso, porque já haviam ido falar com ele. Quando Lowry chegou naquela tarde, as coisas estavam civis. Ele parecia mais calmo, não tão barulhento como de costume. Enquanto recolhia as caixas da Amanda perto da porta, decidi que precisava dizer algo. Perguntei se ele sabia que toda essa coisa das pegadinhas ia acabar muito mal, e ele me disse que talvez as coisas tenham saído do controle, que se deixou levar pelas endorfinas. Também perguntei se ele achava que Amanda poderia ter sentimentos por ele, porque a obsessão com as pegadinhas contra ele não parecia muito normal. Lowry pareceu genuinamente surpreso. Disse que não achava que Amanda estivesse interessada nele dessa forma e que ele, definitivamente, não tinha interesse romântico por ela. Não é que isso me importasse agora, mas eu queria saber se havia acontecido algo entre eles além das pegadinhas. Ele disse que Mark talvez tivesse algum tipo de sentimento por ela, mas que sempre foi tímido demais para demonstrar. Segundo Lowry, dá para notar quando Mark sente algo por uma mulher. Para Lowry, as pegadinhas eram uma dinâmica claramente não romântica, quase como a de irmãos, com Amanda, e que ele nunca teve qualquer interesse romântico por ela. Mark, aparentemente, havia se oferecido para cobrir os custos médicos iniciais da Amanda por causa do nariz quebrado, mas ela se recusou a aceitar, porque era dinheiro demais para que se sentisse confortável. Lowry logo terminou de pegar as últimas caixas da Amanda e foi embora, felizmente, sem nenhuma pegadinha ou despedida engraçada. Então, minha ex-namorada agora vive num apartamento com o Lowry, o cara por quem, aparentemente, desenvolveu sentimentos, mas que, aparentemente, não tem nenhum interesse romântico nela, e que está ativamente desconfortável com a paixão dela. Também vive lá o Mark, que está apaixonado, ou algo assim, pela minha ex, embora eu não saiba o que ela sente em relação a isso. Sim, é complicado. Mas não para mim. Lowry disse que vão me manter fora das pegadinhas deles, mas eu disse que não retiraria a denúncia na polícia. Edição: a polícia apenas deu uma advertência pela pegadinha, mas isso ficará registrado no histórico deles. Só haverá consequências legais mais graves se tentarem algo assim novamente. Atualização 4. Como vão as coisas? Espero que estejam livres de pegadinhas. Faz cerca de 3 semanas, mais ou menos, depois de semanas sem saber absolutamente nada dos 3 brincalhões, minha ex me enviou uma mensagem dizendo que estava sentindo falta de alguma coisa e queria saber se poderia procurá-la aqui, caso tivesse esquecido. Eu disse que tudo bem, desde que não fosse alguma piada. Ela disse que não, que era algo sério e que seria só por um momento. Mas não foi para isso que ela veio, e sim para conversar. Assim que entrou, disse que queria conversar comigo e que sabia que, se me pedisse antes, eu não aceitaria. Ela tinha toda a razão. Minha resposta foi a de sempre, que não havia muito o que conversar e que estava bem com a forma como tudo havia terminado. Não guardava rancor. Então, se ela estava com peso na consciência ou algo do tipo, não era necessário falar sobre isso. Sou do tipo de pessoa que prefere não guardar rancor dos outros. Isso só dá poder a essas pessoas, porque você ainda está pensando nelas. E não quero parecer que superei tudo facilmente, mas a verdade é que não pensei nela até que voltou. Eu estava bem com o fim das coisas, não com o que aconteceu em si, mas via isso como algo positivo. Como aqueles relacionamentos que você sabe que não vão funcionar, e é melhor não continuar perdendo tempo. Mas não foi para isso que ela veio. Tentava saber sobre mim, perguntar como eu estava. Eu disse que estava bem. Então começou um interrogatório, se eu estava saindo com alguém ou me vendo com alguém. E minha resposta foi não, porque essa era a verdade.
Depois, ela disse que a fase das pegadinhas havia acabado, e que agora evitava fazê-las porque percebeu que eram muito ruins. Eu ri de novo, como naquela vez no hospital, porque aquilo vinha de uma pessoa que ainda tinha o nariz um pouco torto por causa de uma pegadinha. Eu comecei a sentir que o que ela realmente queria era se reconectar, porque sugeriu que poderíamos sair para tomar um café algum dia. Mas acabei recusando, dizendo que achava uma péssima ideia. Depois disso, ela foi embora. Acho que um pouco triste. Me enviou algumas mensagens perguntando se eu havia reconsiderado, mas eu a bloqueei. Passaram-se algumas semanas e fui a uma festa de aniversário, onde estava a pessoa que nos apresentou ao Léo pela primeira vez. Não sou muito próximo dessa pessoa, e não tinha tido notícias dela desde então. Talvez eu a evitasse um pouco, subconscientemente, depois de nos apresentar alguém como Léo. Não era culpa dela, claro, mas trazia mais lembranças. Conversamos um pouco e ela me perguntou o que eu achava da minha ex, com tudo o que havia acontecido. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela perguntou se eu não estava sabendo. Respondi que havia cortado todos os laços com os três há muito tempo, evitava qualquer coisa relacionada a eles, os bloqueei nas redes sociais para não receber atualizações ou qualquer coisa, e que, além dela, não tinha muitos conhecidos em comum com eles. Pois bem, eles realmente tiveram a Terceira Guerra Mundial das pegadinhas. Minha ex se mudou oficialmente com eles, e os três passaram a viver juntos. E por um tempo, pareciam ter se acalmado, salvo por colocar sal no café e coisas do tipo, o que, para mim, já não é nada tranquilo, mas, considerando o histórico de pegadinhas deles, era até leve. Até que minha ex tentou algo com Léo, e ele a rejeitou. Depois de descobrir isso, Mark começou a intensificar as pegadinhas contra Léo, porque estava com ciúmes ou magoado com um amigo. Tudo explodiu, e minha ex também entrou na guerra. As últimas pegadinhas terminaram com a polícia prendendo os três, e soltando-os 36 horas depois. Os três foram condenados a cumprir entre 150 e 300 horas de serviço comunitário. A pegadinha, você deve estar se perguntando? Bem, não foi exatamente uma pegadinha. Acabou sendo uma briga. Os três começaram a jogar coisas uns nos outros, pratos, copos, às 2 da manhã, até que um vizinho chamou a polícia. Isso aconteceu após uma pegadinha que, não sei exatamente qual foi, mas que Mark não gostou, e terminou com os dois amigos trocando socos. Depois minha ex entrou na confusão, jogando coisas também, e todos acabaram presos. O proprietário rescindiu o contrato de aluguel e está exigindo que paguem pelos danos. As coisas que quebraram eram deles, mas os alvos das arremessadas não eram. Salvo quando acertavam uns aos outros no corpo, segundo a pessoa que me contou tudo isso, enquanto minha mandíbula ia caindo cada vez mais. Agora, cada um deles está vivendo separado. Minha ex voltou a morar com sua antiga colega de quarto, e os outros dois com pessoas que eu não conheço. Continuo achando que pegadinhas são uma estupidez, ainda mais se a consequência for passar seu tempo livre fazendo trabalho pelo qual você não vai receber nada. Além disso, se você faz pegadinhas, também tem que lidar com as represárias. Por isso, sigo sem entender qual é a graça disso tudo. E, sim, minha ex tinha razão, eu não consigo me divertir com esse tipo de coisa. Mas, até agora, confesso que tenho me divertido bastante com as consequências daqueles que se acham engraçadinhos fazendo esse tipo de coisa.